Bom, aqui eu vou dar um zoom para poder enxergar o modelo todo, né? E vou criar alguns dois, três aqui carregamentos básicos, só para a gente poder mostrar aqui algumas outras ferramentas aqui para facilitar a gente criar modelos desse tipo. Vou criar aqui LC2, vou criar um terceiro aqui também, uma cor bem diferente aqui também dessas outras para ficar mais fácil de visualizar depois. Bom, primeira coisa, a gente mostrou que fazendo assim fica fácil de gerar as barras, né? Porque eu estou importando de uma outra ferramenta que me dá facilidades para gerar essas barras de forma mais eficiente. Mas aí ainda eu tenho a dificuldade se eu quiser, por exemplo, aplicar sobre toda essa linha aqui ou sobre toda aquela linha do meio lá que era a seção B, um dado carregamento, às vezes pode ser que isso seja não fique tão prático de fazer. Então aqui eu vou mostrar uma forma que pode facilitar fazer isso, né? Primeiro então eu vou vir aqui no carregamento distribuído, eu vou colocar ele no carregamento no LC aqui que eu chamei, né? Vou pôr um valor menos 0,05, tá? Digamos que eu queira aplicar só naquela barra do meio, que tinha aquela barra do meio. Então aqui para começar já fica difícil de eu localizar, por mais que eu mexa o mouse aqui, inclusive eu vou ver que está aqui, né? Nesse caso aqui até coincidiu, eu consigo olhar na parte inferior direita da minha janela, olhar, ver lá que eu estou em 300, eu teria que ficar clicando de um em um, e isso não fica prático, né? Então uma outra forma de fazer isso, quando eu tiver em algumas dessas janelas, como por exemplo nessa, onde eu aplico forças distribuídas, zona de força concentrada ou apoios, né? Se eu clicar com o botão direito em qualquer posição, bom, primeiro, né? Se eu clicar com o botão direito em cima de um dado elemento, ele mostra as informações daquele elemento. Então aqui no caso ele está falando que ele tem um elemento, que a primeira coordenada está em x igual a 300 e y igual a 350, e a segunda coordenada está em x igual a 300 e y igual a 325. Que ele tem um material chamado MATB e a seção do tipo B, e que ele não tem nenhuma rótula aqui. Bom, isso facilitaria, mas existe uma outra forma de eu fazer, de achar essas barras e de aplicar, que é o seguinte: se eu clicar com o botão direito, mas não em cima de um elemento, mas num espaço em branco, vocês vão ver aqui que no caso desse de forças distribuídas, ele vai me permitir eu escolher essa opção aqui de Select Pins, e aí ele vai criar ele vai abrir uma janela com uma ferramenta que vai me facilitar isso. Então, eu quero selecionar minhas barras só utilizando propriedades. Eu poderia só utilizar a posição onde elas estão, né? E aí eu vou dar as coordenadas x e y de uma região onde eu vou estar selecionando essas barras. Ou então eu posso selecionar só pelas propriedades. Então eu quero selecionar barras que estejam com o material do tipo MATB e com a seção SECP. Se eu fizer isso e eu der um Select, vocês vão ver que ele já selecionou para mim automaticamente essas barras. Digamos que eu quisesse aplicar esse carregamento que eu falei, não só nela, mas também nas barras do tipo C. Então eu vou selecionar aqui o material que elas foram feitas e tipo C, por exemplo. Se eu der o Select aqui, então ele seleciona também as barras que têm aquelas duas propriedades em comum. Tá? Se além disso eu estivesse dando as posições também, ele ia selecionar apenas as barras que têm material A, seção C e que estejam dentro daquelas coordenadas. Eu vou mostrar isso depois, mas a princípio eu posso utilizar isso para selecionar e também para desselecionar. Por exemplo, aqui eu não quero aplicar nessas barras com seção C, então eu posso vir aqui e deselect. Então ele desseleciona essas barras. Então, feito isso, eu já tenho essas minhas barras selecionadas. Agora eu posso vir aqui e dar o Apply Force. E aí eu consegui aplicar então esse carregamento que eu queria nessas barras aqui. Tá? Agora então eu vou fazer alguma coisa parecida, né? Eu vou selecionar, eu vou fazer aqui alguma coisa parecida, sei lá, vou selecionar as barras do tipo C como eu tinha feito antes, né? Então eu vou dar com a seção C, né? Material A,
né? Seção C. E aí agora eu vou selecionar, mas eu não quero selecionar todas as barras. Eu quero selecionar só, por exemplo, essa de cima eu não quero, eu quero só de baixo. Então eu vou falar que eu quero todas as barras, né? E também eu quero que ele considere a posição. Então o x meu aqui, o valor aqui é zero, aqui no final, se a gente olhar, ele está como... qual é o valor? 550, é isso? Então eu vou pôr aqui, bom, posso pôr qualquer valor maior. Eu vou pôr 600 aqui. Mas eu quero que o y esteja de menos 1 a 1. Então ele vai selecionar só as barras que tem material A, seção C e que estejam dentro desse espaço aqui. E a hora que eu fizer isso, então consegui selecionar, desculpa, só essas barras de baixo. E aí aqui, por exemplo, eu posso pôr o carregamento do outro tipo aqui e, bom, aí apliquei aqui o outro carregamento aqui. A mesma coisa pode ser feito para forças concentradas, mas as forças concentradas elas se aplicam não a barras, mas aos pontos extremos das barras, que a gente chama de nó quando a gente está trabalhando com elementos finitos. Mas aqui foi chamado de das extremidades das barras, né? Então aqui, por exemplo, se eu quiser selecionar, eu quero selecionar todas as barras que estão aqui nesse primeiro pedaço aqui, entre essa barra aqui e essas barras aqui que a gente tinha colocado com seção diferente. Então eu posso fazer a mesma coisa. Então se eu olhar aqui, eu estou em... Opa, deixa eu fechar aqui. Aqui 600, tá? Aqui eu estou com 300. Então eu vou falar que eu quero selecionar, para abrir essa janela, botão direito, né? Selecionar os cantos de vigas, né? Que estão de x igual a 1, até 299. E eu quero também que selecione com y de 1 a 399. Aqui é 400 a coordenada. Se eu fizer isso, selecionei aqui, então ele já mostra selecionado todos os pontos aqui, as extremidades que estão dentro desse espaço que eu coloquei, né? Então aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, sei lá, vou pôr uma força de menos 5 no carregamento LC3. Apliquei, então vocês conseguem ver que eu já apliquei essa força aqui nesses pontos, tá? Que mais? Poderia fazer inclusive com a parte de selecionar. Vou fazer aqui na outra parte para ficar mais claro isso. Até vou fazer um negócio interessante aqui que é o seguinte. Eu vou colocar o carregamento 2 aqui, eu vou criar no carregamento 2 uma força qualquer aqui, mas antes vamos selecionar. Então vou selecionar, eu vou querer pegar agora todas as barras desse pedaço aqui, né? Então eu vou colocar do x igual a 301 até 599 e o y de 1 até 399. Selecionei, então todos os espaços aqui, esses pontos que estão nesse espaço aqui. Mas eu quero pegar um quadradinho aqui, ó, que vá de, sei lá, de 300, vamos ver, 300, 600, de 401 até 401 até 501 e o y de, vamos pôr aqui 49 a 151 e eu quero desselecionar esses espaços, esses pontos. Então aqui, ó, você vê, eu tirei esses pontos aqui da minha seleção. Então assim eu vou selecionando, desselecionando o que eu quero, terminei de selecionar o que eu quero, eu posso vir aqui e vou por aqui uma força maior, sei lá, menos 20 no outro carregamento. Então eu consigo fazer isso daqui. Então aqui eu tenho uma seleção que eu posso estar fazendo aqui dessa forma. Aqui eu vou até, tem poucos pontos, eu vou fazer na mão aqui, o desses pontos aqui.
E aqui eu quero pôr um valor menor, talvez, de carregamento. Então eu também posso fazer isso. Depois que eu seleciono na mão, eu posso vindo depois com o clique, selecionando ou desselecionando, né? Porque eu clico, quando eu clico, eu seleciono. Se eu clicar de novo na mesma posição, eu desseleciono. Aliás, também, se eu quiser, eu posso apertar o ESC e desselecionar tudo. No caso aqui eu fiz isso, mas agora eu vou ter o trabalho de novo de selecionar tudo novamente. Mas vamos fazer isso daqui, né? E agora eu vou colocar então no carregamento 1 e eu vou pôr aqui um valor de menos 1, vai. Uma forcinha bem pequena. Então vocês veem que aqui agora nós temos então uma região que eu apliquei forças diferentes. Poderia aplicar forças sobre o mesmo ponto, né? E aí, como a gente viu, a gente pode inclusive aqui estar tirando da visualização deixar só alguns carregamentos básicos ou outros, né? Então, são algumas ferramentas que facilitam aí a gente criar um modelo. Para finalizar, né, eu também posso fazer isso aqui na hora de aplicar aqui as condições de apoio, tá? Não vou mexer nisso, mas eu poderia da mesma forma selecionar as extremidades de viga que me interessam e depois aplicar de uma vez todas as mesmas condições em todas as barras.